Tema de hoje. A Nilde me instruiu aqui. Então, vamos lá. O pastor vai colocar para gravar. Já colocou? Vai colocar agora. Tema de hoje. Não entristeça o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4:30, né, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, na verdade, Ele falou na minha mente, no meu ouvido, não entristeça o coração. O Espírito Santo de Deus. Por que Ele falou isso? Quando eu estava lendo uma passagem da palavra, né, uma passagem que se encontra em Atos. Eu estava lendo, o Espírito Santo no início da semana falou, você vai ler o livro de Atos. E eu comecei a ler. E eu não sabia que era exatamente porque Deus queria ministrar essa palavra. E eu comecei a ler, e eu estava já no capítulo 5, quando eu li uma passagem, e o Espírito Santo disse assim, é essa a palavra. Não entristeça o Espírito Santo. Amém? E eu quero ler essa passagem com vocês. Ela se encontra em Atos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante... Opa, peraí, estou pulando aqui. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante... Gente, estou certa. E o restante levou e colocou os pés dos apóstolos, verdade. Então perguntou Pedro... Vou lá no Jairo fazer um óculos para mim. Eu estou precisando. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta. Levaram-na e a sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Então eu estava lendo essa palavra, quando o Espírito Santo falou para mim assim, não entristeça o Espírito Santo. Irmãos, o que estava acontecendo aqui nesse tempo, que Jesus... Eu quero falar hoje para vocês sobre quem é o Espírito Santo. Ele disse assim para mim, não entristeça o Espírito Santo. Eu falei, tá bom, se eu tenho que falar sobre isso, o que é que o Senhor quer que eu fale? Ele falou que eu estou triste, que muitos estão me entristecendo. Aqui nós temos um relato de pessoas que venderam a sua propriedade, né? E não cumpriram com aquilo que o Espírito Santo colocou no coração delas. O que estava acontecendo nesse tempo, né, no início do livro de Atos,
Jesus, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, é necessário que eu vá, né? Para quê? Para que venha o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro. Então, é necessário que eu vá. Então, quem é o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Ele é o Espírito Santo de Deus. No início, quem operou sobre as vidas foram Deus. O próprio Deus falava com o homem. Depois, através do pecado, foi necessário o Filho, o Jesus, Deus Jesus. Quem está entendendo? Vim para falar com o homem. Depois, ele falou o que para os discípulos? Eu tenho que ir, mas eu não vos deixarei só. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro. Amém? Então, quem habita hoje aqui na terra? Quem? E ele está, desapercebido. Por isso que ele está triste. Está entendendo? E quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Amém? João 16, 7. Deixa eu ler aqui. João 16, 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para quem ele é? Conselheiro. Não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, olha o que ele vai fazer. Olha a missão do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E em João 16, 13 e 14, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele é o que? Espírito da verdade. Ele não mente. Quando ele fala com você, ele está falando a verdade. O Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda. Se eu sou guiada pelo Espírito, eu vou falar a verdade. Amém? Então, ele é o Espírito da verdade. Não falará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido de vocês. Então, qual é a função do Espírito Santo? Te falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade de Jesus. Te revelar quem é Jesus. Amém? Então, a missão dele... Então, Jesus disse assim: olha, eu tenho que ir mas eu não vou deixar você ir só. Porque Jesus podia andar por ele ser homem, ele podia andar com alguns. Sim ou não? Ele não podia estar com todos. E a vontade do Pai é cuidar de todos. É que ninguém pereça. É que todos tenham a vida em abundância. Mas só é possível com a presença do Espírito Santo. Amém? Então, ele é o Espírito da verdade e ele veio quem? Revelar o Filho. O Pai, o Filho, são um só, entende? Ele veio revelar através de nós a pessoa de Jesus. Ele veio operar uma grande obra nas nossas vidas. Amém? Para que nós possamos glorificar quem? Jesus. Qual é o trabalho do Espírito Santo agora? Estar conosco. Amém? Estar conosco, trabalhando em nós, para nós sermos testemunhas de Jesus. Amém? Então, se nós recebemos o Espírito... Como nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O Senhor já vem morar em nós. Quando nós descemos às águas, nós recebemos
o Espírito Santo, nós confirmamos esse recebimento. É necessário que nós nos batizamos, porque é a ordenança de Jesus. Amém? Para nós confirmarmos o quê? Essa redenção na nossa vida. E aí, quando eu falo em línguas, eu estou manifestando essa presença do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo? É um testificar da presença dele. Então, são etapas. São etapas. Muitos falam em línguas. Aí ele disse para mim, aí eu estava falando com ele, né? Aí eu comecei a falar, quem é o Espírito Santo? Eu mesmo escrevi, irmãos, porque para poder ensinar. E ele falou, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, exatamente como nós. Ele pode sentir, perceber e responder. Entende? Ele sente, ele percebe e ele responde. Ele se machuca, ele possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar. Sabe quem ele odeia? O pecado. Capacidade de odiar. Fala e possui vontade própria. Ele é uma pessoa. Vocês estão entendendo isso? Ele é o poder da divindade. Ele fica feliz, comecei a escrever. Ele fica triste. Ele se alegra, ele fica bravo. E qual é a sua função? Nos dá poder e nos ensinar. E nos dá poder e nos convencer, eu escrevi aqui. Ele não disse, eis que vos dou poder. Irmãos, para nós operarmos hoje, nas nossas vidas, com bênçãos, para alcançar muitas coisas que nós precisamos, ou para concluir, ou para fazer a obra de Jesus, nós precisamos da presença do Espírito Santo, desse poder. Quem ele é também? Ele é o poder. Ele é o que te dá força, que te dá poder para cumprir o que ele está te falando, para te levar onde ele quer. Ele é poder, está entendendo? Nós precisamos desse poder sobre a nossa vida. Ele é o poder. Ele é uma pessoa que ele se entristece. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, para vocês entenderem melhor, ele é como uma criança. Por isso que a Bíblia fala, quem não se tornar como uma criança jamais entrará no reino do céu. É isso? Amém? Então, ele é como uma criança. Mas ele também é poder. Ao mesmo tempo que ele é como uma criança, ele é sensível. Criança é sensível? Trata uma criança mal para você ver se ela vai ficar perto de você. O que ela faz? Ela se afasta. Ele é uma criança. Se nós gravarmos isso. Então, ele é como uma criança, ele é sensível, ele tem sentimento. Mas ao mesmo tempo ele é poder. Amém? Poder, ele é o poder para você pisar serpentes e escorpiões. Para você vencer todas as armadilhas do mal. Você não vence porque você não busca. Ele falou, por isso que ele está triste. Sabe por que ele está triste? Porque você não trata ele como uma pessoa. Nós, muitas das vezes. Eu falar você, falar nós. Porque muitas das vezes nós não tratamos ele como uma pessoa. Nós o tratamos como se ele não existisse. Nós muitas das vezes procuramos pessoas para nós nos aconselhar e ele diz assim, mas não me procuram. Ele se entristece porque ele é uma pessoa. E ele vive lá quietinho. É a mesma coisa de eu conhecer alguém por telefone e falar, oi, tudo bem? Começar a conversar, eu vou conhecer a voz dela. Mas se eu não encontrar, eu não vou conhecer intimamente. Sim ou não? Se eu não levar você para dentro da minha casa, eu não vou te conhecer os seus gostos. Eu não vou te conhecer na particularidade. Então, muitos estão tendo um relacionamento com ele à distância.
E ele está triste. Vocês estão entendendo? Ele está triste. Aí eu fui falar aqui, eu falei, Espírito Santo. E quando eu li Espírito Santo na palavra, eu chorava. Aí eu falei, por que o senhor está chorando? Aí ele falou assim, por causa disso que eu estou falando para vocês. Eu falei, por que o senhor está chorando? Ele falou assim, porque eu me entristeço. Porque você sabia que quando às vezes você chora de alegria, é ele chorando de alegria. Quando você chora de tristeza, ele chora de tristeza. E eu falei, por que o senhor está assim? Ele falou, porque as pessoas estão atrás de outras coisas. Me negligenciam. Buscam em pessoas o que elas precisam. Buscam em coisas o que elas precisam. Elas não buscam em mim. E eu chorava, não era eu, era ele, irmãos. E aí, o que o Espírito Santo quer? Ele quer que você o reconheça, só que ele não vai te invadir. Como ele fez comigo. Eu comecei a orar e pedir mais a presença dele. E ele veio. E ele vem. Como que nós temos que tratar, então, a pessoa do Espírito Santo? Como uma pessoa. Espírito Santo, vem aqui. Trata ele como uma pessoa. Vem aqui. Como que o senhor quer que seja meu dia hoje? Você tem que pedir também, como eu falo, me usa como instrumento para as pessoas. Irmão, vão chegar muita gente perto de você. Aí vai chegar pessoas que precisam mesmo, né? E aí, para você ser o quê? Instrumento de cura na vida das pessoas. E muitas das vezes, o Espírito Santo, ele fala e nós não ouvimos. Ele fala onde? Onde ele veio morar? Dentro de nós. Mas aonde ele está? Ele está como uma criança acuada. Porque ele tenta falar com você. Ele tenta te chamar, mas você não está ouvindo. Sabe quando nós ouvimos ele? Quando nós fazemos o que ele fala. Eu poderia muito bem não ter subido aqui, porque eu tenho livre arbítrio. Mas eu ia ficar triste no meu espírito, porque ele é espírito. Entende? Que a sua parte espiritual, sabe, ou às vezes um vazio que te falta, é o espírito que você não está ativando. É o Espírito Santo quietinho, adormecido dentro de você. É isso. Simplesmente isso. E aí, voltando na palavra de Ananias e Safiras, como eles entristeceram o Espírito Santo. Fizeram isso. Por que vocês entristeceram o Espírito Santo? O que estava acontecendo naquele tempo? Estava tendo um mover do Espírito Santo. Jesus tinha acabado de subir e falado, é necessário que eu vá, né? Mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem é esse poder? Quem é esse poder? Amém? Você não consegue fazer nada na força do teu braço. Ei, fique em Jerusalém, até que você do alto seja revestido de poder do Espírito Santo. Eles tinham chamado de pregar o Evangelho, mas o Senhor disse para ele, enquanto o poder não vier, enquanto o Espírito Santo não vier, não vão. Sabe por quê, irmão? Só no poder do Espírito Santo que a gente consegue enfrentar as lutas, as dificuldades, a perseguição. Está entendendo? Porque Jesus já sabia o que eles enfrentariam à frente. Irmãos, teve um deles, Estevão, foi arrastado pelas pessoas, porque ele estava pregando o Evangelho. Como ele continuou pregando? Como ele continuou até o fim, pedindo perdão daquelas pessoas, porque ele estava cheio de poder do Espírito Santo. Você entende? É necessário que nós enchamos desse poder do Espírito Santo para que nós possamos fluir em poder para vencer o quê? A dificuldade, o medo, o pecado, seja o que for. O sonho que a gente quer alcançar. Ele está dizendo para você, eu não quero que você vá na força do seu braço. Flua comigo. Você já perguntou hoje, o que é Espírito Santo que eu tenho que fazer? E aí que chega no outro dia, o que é Espírito Santo hoje que eu tenho que fazer? Você é dependente dele? Não, você pega e fala, você acorda, já sai fazendo suas coisas, você não pergunta, você não busca nele, você não decide ser dependente dele. Está entendendo? E ele está esquecido. Entende? E aí, Pedro, João,
De repente vem, né? É como um fogo. Eles ficaram lá, como Jesus falou, esperando, e vem como um fogo sobre eles, a presença do Espírito Santo. Invade, eles começam a falar em línguas repartidas, e Deus começa a operar, e eles saem pregando a palavra de Deus, cheio daquele poder do Espírito Santo. Está entendendo? E aí eles enfrentam mesmo perseguição, né? Só que eles continuam, nada para eles. Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, você acha que eu tenho problema? Quem acha que eu tenho problema? Mas se eu tenho o poder do Espírito Santo, eu consigo subir aqui e passar por cima dos meus problemas. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou orar. Meu filho não está sentado aqui, o Mateus. Será que eu tenho problema? Então, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou arei no poder de quem? Do Espírito Santo. Se você tem o poder do Espírito Santo, o que é esse poder? Como esse poder vem? Quando eu acordo todos os dias, eu fico pulando, falando, não, eu só falo assim, Espírito Santo, me ajuda hoje. É só isso. Quando você fizer isso, ele vai falar, mas agora você contou comigo. É só isso. Ele quer dependência. E aí, quando ele começar a agir, você fala, nossa, ele me ouviu. Aí você já se alegra. Aí no outro dia eu duvido que você não vai pedir de novo. Eu duvido. E aí, todo mundo cheio do Espírito Santo, irmãos, começaram, sabe fazer o quê? A vender as suas casas, seus bens, e dar para quem não tinha. Era um mover tão grande da presença do Espírito Santo, que eles saíram, irmãos, quando nós começamos a ter intimidade com essa pessoa que vive dentro de nós, começamos a chamar ela para conversar, ela vai te dar diretrizes. De repente, ela vai te dar desejo de abençoar a vida. De repente, ela vai te dar desejo de pôr a mão e orar por alguém. Está entendendo? E é assim que acontece. E eles começaram a ser movidos, olhar para quem tinha necessidades. Sabe? Falava, nossa, isso aqui não tem o que comer. Esse não tem casa, eu vou vender a minha. Eu vou ajudar, e começaram a levar aos pés dos apóstolos. Ninguém era obrigado a nada. Era quem que operava neles? O Espírito Santo. Aí chega em Ananias e Safira. Por que Deus deixou essa passagem aqui? Para nos ensinar, sim ou não? Que ele é uma pessoa. E que ele, ninguém engana. Ninguém engana. Você pode enganar o homem, que nem ele falou, mas o Espírito Santo você não engana. O que importa é agradar a Deus. Entende? Então, eles foram lá. Eu creio que eles estavam naquele mover do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, em algum momento, eles deixaram de ouvir, porque eles não fizeram conforme o Espírito Santo tinha testificado no espírito deles. O que eles fizeram? Como eles demonstrou isso? Através da mentira. Você viu como uma pessoa, quando ela tem evidência que o Espírito Santo não está operando, está lá afastado, o que ela faz? Muitas das pessoas, ela continua na prática que elas viviam antes. Entende? Então, quem nos dá poder para vencer o hábito da mentira? Porque o pai da mentira é quem? Satanás, sim ou não? Se eu fico mentindo, eu me coloco em posição do quê, irmãos? De filho. Eu estou falando para vocês como eu ensino meus filhos. Se eu fico mentindo, eu me coloco em posição de filho. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram mentir para o homem de Deus. Ninguém mente para o homem de Deus, irmãos. Irmão, não tente mentir para o homem de Deus. Não fale de um homem de Deus que ele sabe tudo. Ele é íntimo, sabe de quem? Do Espírito? Ele conta tudo. Mas o homem de Deus não fica triste, não. Porque ele tem o Espírito Santo. Irmão, estou falando tudo que o Senhor está nos ensinando. Ele está me ensinando, amém? Antes de eu subir aqui, ele fez eu colocar minha casa em ordem, você sabia? Tinha um conflitinho em família, aí aconteceu uma situação, eu resolvi esse conflito, sabe por quê? A casa tem que estar em ordem para eu falar.
Então, o Espírito Santo, ele revela tudo, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele é uma pessoa. Amém? E você sabe por que o Espírito Santo revela para o homem de Deus? Porque é promessa de Deus. Ele falou, tudo que está em oculto não ficará em oculto. Antes eu vou te revelar, é uma promessa, ele mente. Mas por que o Espírito Santo revela para o homem de Deus? Para o homem de Deus orar pela pessoa. Não é para acusar, não é para ficar bravo. Porque para você chegar no nível de ser um homem de Deus, tem que ter muita intimidade. Porque ele não vai te revelar para você ferir, para você machucar, mas para você orar. Amém? Então, o que o Espírito Santo quer nessa manhã? Está me usando como instrumento. E eu estou me pondo à disposição. Eu não sou nada. Eu falei, Senhor, eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Ô, Pai, tem misericórdia. Ele falou, mas eu te escolhi. Eu falei, então amém. Ele falou, o meu Espírito está sobre você. Só abre a sua boca. Eu falei, amém. Então é ele, irmãos, não é a Kátia. Ele falou, antes de falar tudo para vocês aqui, ele falou para mim, ele me corrigiu. Está entendendo? Ele me levou no secreto. Ele me levou lá no íntimo. Ele falou, olha aqui, é isso. Eu fico triste com isso que você faz, se você fizer, se você permanecer. Deus estava me dando bagagem para eu trazer hoje. Amém? Então, o Espírito do Senhor, ele habita em nosso meio, porque ele está em nós. Eu contei para vocês aqui o exemplo, aí eu fui escrevendo exemplos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo. Como eu falei, Ananias e Safira, eles não precisavam fazer o que eles fizeram. Amém? Se o Espírito Santo de Deus colocou algo no seu coração, faça. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não ache certo. Ele sabe melhor que eu e você. E eu te garanto uma coisa. Depois ele te explica. Ele não deixa ninguém falando sozinho. Ele sempre fala assim, quando ele manda fazer algo, eu falei, Senhor, por quê? Ele, não vou te contar agora. Mas um dia, não entende tu que faço hoje, mas um dia entenderás. Irmão, passatempos ele me mostra. Ele fala, foi por isso. E eu aceito. E entendo que naquele momento não era o momento de me falar. Entenderam? Então, se ele colocar algo no seu coração, não entristeça o Espírito Santo. Como eu entristeço ele? Quando eu não o ouço. Quando eu não o trato como uma pessoa importante. Você já conseguiu parar para pensar que a própria vida de Jesus está dentro de você? Irmãos, Deus, Espírito Deus, amém? Deus, Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Como nós temos que entender a importância que Ele tem para nós, por viver dentro de nós, a partir do momento que nós levantamos nossa mão a Jesus. E Ele não pode mais ficar negligenciado e apagado na sua vida. Por quê, irmãos? Porque Ele está triste? Porque Ele quer evidenciar ao mundo Jesus, através de você, de mim, de você. Como? Através das nossas atitudes. Ele evidencia, Ele traz à existência Jesus. Quando alguém fala comigo, ela tem que sentir Jesus. Quando ela vê minhas ações, ela tem que sentir quem? Jesus. Eu e minhas gargantas. Né, mãe? Ele se entristece, porque a obra que ele veio fazer, através de você, se eu não subisse aqui, ele não estaria fazendo a obra dele, de despertar você. Eu estou sendo bênção, um canal de Deus na sua vida? É isso que Ele quer fazer com a sua. Onde Ele te levar. Se Ele falar, é aqui do lado da sua casa, é aqui do lado da sua casa. Se Ele falar, suba no altar, suba no altar. Se Ele falar, o que Ele te falar é no seu trabalho, é no seu trabalho. Faça o que Ele te falar. Ele quer evidenciar a pessoa de Jesus.
Jesus uma vez olhou, falou assim: vocês querem conhecer o Pai? Olhe para mim. Amém? Aí você sai no mundo e quer pregar a palavra. Não, seja a palavra. E as pessoas vão conhecer Jesus. Amém? Quando Jesus está em nós, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, fica evidente quem é Jesus. Então, que nós tenhamos esse cuidado de não negligenciar mais a pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Amém? Ele quer te usar mesmo para abrir sua boca e falar de Jesus. Ele quer te usar mesmo para você colocar. Ele disse o que te dava poder. Por que vocês acham que só o pastor... Não, irmãos, não tem nome não. Por que você acha que só o pastor pode pôr a mão e curar? Não, você também pode. O véu foi rasgado. Nós somos todos diante de Deus a mesma, não tem diferença. Você pode pôr as tuas mãos. Como ele quiser fluir em você, você deve fluir. Como ele te capacitar, como ele te direcionar, você flui no Espírito. Amém? Aí eu escrevi aqui, dá tempo de eu falar, mais um exemplo que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Saul. Porque como que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Sim ou não? Irmãos, ele é tão maravilhoso que quando você começa a fazer coisas que não são coerentes, né, de acordo com a pessoa de Jesus, você começa a se sentir incomodado, sim ou não? Aí se sente incomodado, aí ele fala uma vez. Ele fala como? Através de sentimentos, você se sente, né, mal. Aí daqui a pouco ele usa alguém para falar, sim ou não? Aí você vai ler a Bíblia, vai ouvir um louvor, ele fala de novo. Aí ele não vai ouvindo, o que ele vai fazendo? Se afastando. Não é? Não é assim? Saul foi um rei escolhido pelo homem, mas Deus o abençoou como rei. Tinha tudo para dar certo. Mas o ego subiu para a mente dele, para a cabeça dele. Eu sou o rei. Se fosse Deus que tivesse escolhido ele, Deus ia prepará-lo para estar no reinado. Como preparou Davi. Mas como foi o homem, né? E aí, o que aconteceu? O reinado começou a subir para a cabeça dele, irmãos. E ele se tornou um homem orgulhoso. Ele fez o que Deus não agradava. Ele teve... Uma certa feita, Deus falou assim, ó, você vai lá lutar e você vai destruir tudo. É para destruir tudo. Ele não obedeceu. Ele não destruiu tudo que Deus falou. É como eu falei, ainda que você não entenda o que Deus vai falar, Deus não está falando para você destruir nada não, amém? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo contrário, Ele é amor. Se Ele tá na sua vida, você vai fluir nele, querido. Ele é quem? Ele é amor. E aí, ele não obedeceu. Depois, o profeta Samuel foi até ele. Quer dizer, era para oferecer o sacrifício, tinha que oferecer o sacrifício antes de ir para a luta. E Samuel estava demorando para vir para oferecer. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu. Passou na frente do homem de Deus. Que isso? E aí, irmãos, foi indo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Entende? Então, não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa amável. Ele é uma criança. Ele quer fluir com você. Ele te ama. Ele está com você em todo o tempo. Sabe como você entristece? Quando você, em primeiro lugar, não vai buscar conselhos nele. Quando você tem um problema e a primeira coisa que você faz é... O que eu faço? O que eu faço? Não. É quando você pergunta para ele, Espírito Santo, o que eu faço? Nós achamos que só entristecemos ele. É o que ele está te dizendo nesta manhã.
quando nós apenas erramos o alvo. Não. Nós estamos entristecendo Ele, é o que Ele está me dizendo hoje, é quando nós não damos atenção para Ele. É quando nós negligenciamos a sua presença. É quando nós não o vemos como uma pessoa. Amém? Irmãos, é até aqui que o Senhor me deu. Eu não posso nem estender mais, nem menos. Não posso ficar procurando na minha cuca. Não tem mais. É até aqui. E eu creio que Ele deixou o recado. Ele deixou o recado. Porque quando você buscar a pessoa dele a partir de hoje, Ele vai te falar se ele está triste, Ele vai falar com você se ele está feliz, Ele vai falar o que você deve fazer, como você deve fazer. Amém? Ele age através da paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Que vocês possam, nessa manhã, entender que o Pai fez tudo o que nós precisávamos. Ele nos deu o maior presente que nós poderíamos ter. E Ele também chorou algumas vezes, quando eu estava falando com Ele. Eu falei, por que o Senhor está chorando? Ele falou assim, porque as pessoas estão atrás de me encontrar em outros estudos, sabe, atrás de... Irmãos, Deus, é uma bênção vocês ouvir o pastor João, tá me ouvindo, ouvir outros pregadores. Mas o Senhor, Ele quer se encontrar com você. Está entendendo? Ele quer se encontrar com você. Ele quer falar com você. Um tete a tete. Vai para o seu quarto. E em secreto, fecha a sua porta. E ore ao Senhor. E Ele vai te responder. Para todos verem. Você entra em secreto, ninguém sabe que você está orando, mas quando o Senhor te responder, todos vão ver que Ele respondeu a sua oração. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o meu irmão da Atena aqui. Ele vai orar para terminar essa ministração. Foi bênção para a vida de vocês? Amém? Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? E junto nós somos mais fortes. Junto nós vamos glorificar o nome de Jesus, por onde nós passarmos. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui. A graça e a paz. Vamos levantar e agradecer a Deus pela palavra. Nós cremos que Deus falou a todos. Usou poderosamente a nossa irmã, a filha dele, a nossa pastora Kátia. E nós estamos gratos. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus de toda glória e poder. Deus que se manifestou neste dia poderosamente, usando o seu vaso, a sua filha, a nossa pastora Kátia, com um grande tema, o Espírito Santo, no qual nós todos somos dependentes, meu Pai, pois Ele é fiel, e Ele, Senhor, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por usar poderosamente a Tua filha, meu Pai, pois esta palavra ficará remoendo hoje durante toda a semana, pois como somos dependentes do Teu Espírito Santo, Ele nos impulsionou a estarmos reunidos nesta manhã, neste lugar. Sim, meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por atender nossas orações, obrigado por atender nossos pedidos, Senhor, obrigado por usar poderosamente a Tua filha, e bem sabemos que o Senhor continuará, pois ela pede, e aquele que pede recebe. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe e guarde cada irmão reunido nesta manhã, e que essa reunião, Senhor, se estenda por vários e vários dias em nosso coração, que cada um possa ser um instrumento, pois nós aprendemos, Pai, que aquele que nos usa é o Espírito Santo, e Ele continua nos usando, para que possamos, Senhor, apresentar a Ti
através do Espírito Santo, a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor Jesus, através de cada um. Pai, nos abençoe e nos guarde, alcança a nossa família, parentes, amigos e até aqueles que tentam se levantar contra nós. Nos despeça-nos em paz, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Palmas ao Senhor. Amém, povo de Deus. E é hora de dar tchau. Que Deus abençoe, dê uma semana abençoada para cada um. Amém? Movida, cheia, né, do poder do Espírito Santo, fluindo de você, que você, por onde você passar, seja um rio de águas vivas, que por onde você passar, traga vida, traga transformação, restauração, em nome de Jesus, que você, ao abrir a sua boca, palavras de bênção venham sair, que aonde você colocar as tuas mãos, as bênçãos do Senhor fluam sobre aquele lugar. Coloca as tuas mãos quando você chegar no seu trabalho e declara a bênção, que a bênção vai chegar. Quando você colocar os teus pés, diz o Senhor, que não é você, mas o poder do Espírito Santo entrando naquele lugar, quebrando todo o mal e dando vitória para você e te capacitando. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Tchau. Deus abençoe.